tema que nós vamos discutir hoje, conversar sobre, é um tema muito significativo, porque não é um tema distante do nosso dia a dia, é um tema essencial para nós compreendermos a nossa própria existência e o processo de transformação interior que cada um de nós, como buscadores, como interessados na vida espiritual, tem essa inclinação. Ele segue uma filosofia, uma orientação da filosofia tibetana, mais uma filosofia budista, que é uma filosofia eminentemente existencialista, mas também os seus elementos principais estão presentes em várias outras tradições, inclusive nas tradições ocidentais. Se nós compreendermos um pouquinho bem isso, coisa que, como eu também não sou um especialista no assunto, nós podemos fazer juntos, nós vamos perceber o tamanho da importância de compreendermos cada elo desse ciclo que nós vamos discutir aqui para o nosso dia a dia, para um desenvolvimento da vida espiritual de forma um tanto mais sadia, segura, partindo das bases que nós podemos, de onde nós estamos, para o processo do autoconhecimento. Esse tema, como nós estamos tentando desenvolver, mesmo que espaçadamente, uma vez por mês, e às vezes até mais distante do que isso, é como uma sequência de temas de um seminário que estamos desenvolvendo para juntar depois todos num momento para fechar um circuito de um entendimento, onde nós poderíamos ver uma caracterização do que seja a vida espiritual, do que o seu desenvolvimento envolve, da própria vida espiritual em si, quem essencialmente nós somos, que é uma visão de Atma, e a prática que se requer que um buscador ou que um caminhante da senda, vamos dizer assim, empreenda nesse caminho. No tema de hoje, nós colocamos a existência e seus elos de dependência. A existência é uma vida humana, vamos dizer assim, e a existência já é um dos elos de dependência, e a dependência que essa existência tem com o mundo transitório. Então, grosso modo, nós poderíamos dizer, é o que liga aquilo que nós chamamos de eu, de personalidade, a nossa identidade, com o que nós nos identificamos com o reino transitório que nos envolve. Então, nós vamos ver a formação desses elos de dependência, e não só a formação dos elos de dependência, mas um caminho que aponta para se desatar, vamos dizer assim, desses elos, desses nós, que a existência condicionada, na existência condicionada ocorre ao longo das vidas. Tecnicamente, vários autores costumam utilizar essa linguagem, né? Os 12 elos da originação interdependente. São 12 elos, como nós vamos perceber, que em um primeiro olhar eles seguem uma sequência, desde a avidya, que nós já falamos por várias vezes aqui, aquela ignorância original, ignorância no sentido da falta de percepção interior da essência espiritual de que nós somos, e é justamente por falta dessa percepção, por falta dessa visão, que mesmo sendo divino, mesmo sendo Atma, como já foi caracterizado aqui várias vezes também, nós mesmo assim estamos presos às teias das seduções dos sentidos, da força que a matéria exerce sobre nós, dos hábitos, da cultura, das tendências religiosas e tudo que está à nossa volta e que nós já estamos acostumados porque nós experienciamos isso na própria pele todos os dias. Né? Então, a ideia de nós tecermos uma investigação sobre esses elos é para executar essa libertação, executar essa liberação. Não é um estudo que a gente faz simplesmente para estudar e se encantar com a filosofia porque é elevada. Ela tem um sentido de nos motivar para uma verdadeira transformação. Tem uma citação nas cartas dos Mahatmas, em que o mestre que está escrevendo diz o seguinte: nossos lamas têm ensinado as 4 nobres verdades e a cadeia da causação, os 12 nidanas, que também são os 12 elos, lhes dá uma solução para o problema da origem do sofrimento e a sua destruição. Então,
é um assunto que os próprios Mahatmas puxam como importância e de que os próprios Dhammas, aqueles que são estudantes deles mesmos, proferem esse ensinamento. Nós fica um pouco desconexo se a gente falar sobre esses 12 elos e não tratar das 4 nobres verdades que o Buda apresentou como sendo o seu primeiro discurso, o primeiro ensinamento, o ensinamento básico do budismo Mahayana. Por isso que na citação o Mahatma cita inicialmente as 4 nobres verdades. A primeira das 4 nobres verdades é exatamente a verdade de que o sofrimento existe. A existência do sofrimento, a percepção da existência do sofrimento. Porque nós passamos pelo sofrimento, mas nós temos também que perceber que ele existe na nossa vida. Então, às vezes a gente passa, mas não percebe que estamos passando por esse sofrimento. Às vezes nós estamos tão aprisionados que aquilo que nos causa o próprio sofrimento e uma própria dependência, para nós é como se fosse o ritmo comum da nossa vida. Se ele existe, existe uma causa que pode ser percebida desse movimento. Né? Uma causa que pode ser percebida desse movimento. A sua identificação, a sua causa, que são... que se aproximam do que nós vamos discutir, porque se existe uma causa, existe uma forma de identificar essa causa e tem que existir uma maneira de sair disso. Então, a forma de identificar como essas causas se enraizam é a análise dos 12 elos que nós vamos perceber agora. E a 4ª nobre verdade, que é a via que traz a libertação do sofrimento, é o processo final dos 12 nidanas, dos 12 elos da causação ou da interdependência, da originação interdependente, como é chamado. Então a segunda e a terceira seriam? A primeira é a verdade sobre o sofrimento, que ele existe. A segunda é que esse sofrimento tem como base a vida, a ignorância. Né? A terceira é de que, existindo a causa, existe uma maneira de se libertar do sofrimento. Né? E a 4ª é o caminho, que já é o próprio óbito do caminho, que é a via para se sair do sofrimento. Né? Então, nós estaremos basicamente aqui entre a segunda e a terceira fazendo essa análise hoje. Então, também como os Mahatmas colocam, a cadeia de causação, nós vamos perceber, e aí eu vou fazer uma introdução citando alguns elos e logo na sequência eu vou iniciar a análise elo por elo. Né? Então nós vamos perceber que, tendo a vida como a raiz, a causa inicial, não só de todo tipo de sofrimento, mas também ele já é o primeiro elo e o elo que decorre todos os outros elos, todos os outros 11, né? Nós percebemos que é um círculo que se inicia com a vida, segue através do existir no mundo e retorna ao seu ponto inicial. Retorna ao seu ponto inicial porque, uma vez desconhecendo a essência da vida que nós somos, partimos, vamos dizer assim, para a existência no mundo exterior com a mente contaminada, poluída pelo karma acumulado da vida anterior. Não temos clara visão de ter um discernimento de agir na vida atual e retornamos para mais uma etapa de existência por ter tido um karma desenvolvido, um motor, uma força motriz de uma vida futura executado com uma visão contaminada atual. A ideia é que, percebendo a raiz de cada coisa, de cada elo e a ligação interdependente entre eles, a gente vai conseguindo cortar essas ligações elos por elos e as próximas existências a gente tentando vai conseguir, porque vai identificar a causa deles, uma existência de cada vez mais liberação da dependência dessas causas, né? Até atingir a libertação. É também conhecido como o ciclo de Sansara. No entanto, eu queria frisar essa particularidade. Né? O ciclo de Sansara é a força através da qual as coisas mudam de instante a instante.
são estados de existência no constante fluxo da vida, no constante fluxo de existir. Então vamos despertar aqui para o fato de que aquilo que é chamado e o que comumente também é classificado como sendo samsara não é só o processo de nascer de novo, nascer, nascer e nascer. São as causas de um fluxo mental contaminado que produz esse constante vir assim. Essa constante necessidade de ter que voltar, de ter que retornar para mais um estágio nessa escola, nesses elos de contaminação. Portanto, samsara aqui estaria ligado a esse sentido, não só o processo de uma nova vida, mas aquilo que causa esse processo de uma nova vida também. Então é possível alguém estar no mundo manifestado e não fazer parte do ciclo do samsara. Então, é preciso nós investigarmos essas causas iniciais, né, como nós falamos, para que o futuro, é como se, de forma simples, a gente analisasse assim: hoje nós somos um produto do passado, das ações passadas nossas, mas nós temos total autonomia de mudar, de transformar, de dar o tom da nossa próxima existência. Nós vamos perceber, analisando os elos, que existe um momento na nossa vida, existem ações na nossa vida, onde a intenção está muito forte, onde a intenção ela é uma verdadeira inspiração da nossa própria vida, que ela molda de fato a nossa própria existência, e mais do que isso, torna-se como uma potência das próximas existências, né? E o processo de analisar esses elos e purificar a mente é exatamente o fato de que a potência mental, cada vez mais, ela vai aumentando e se desenvolvendo e só engrossando, vamos dizer assim, esse fluxo e se distanciando de uma dependência maior do transitório. Portanto, se não for visto o que é esse ciclo e como ele se constitui, o pensamento com suas aflições ficará preso na sua própria teia. Não saberá como escapar do samsara, pois enquanto existir a vidya e as aflições na mente, há uma ligação que prende a mente no ciclo da existência. Esse ciclo da existência é o modo pelo qual a energia emitida por fatores mentais contaminados se manifesta no mundo. Então, às vezes, a gente demora a compreender um pouco isso, primeiro porque nós tínhamos que admitir que existem várias transmigrações da alma, né? Nós não temos uma existência única, existem várias. E segundo, que os fatores mentais que nós não vemos, mas nós sentimos e existe uma força neles, eles moldam as próximas existências, tal qual a força que nós executamos em uma ação. Então, a partir disso, a força, né, a energia emitida por fatores mentais contaminados, eles se manifestam. Por que é que se fala tanto em uma mente limpa e de que o karma mental ele é mais potente, mais, vamos dizer assim, forte do que o próprio karma de uma ação? Porque a ação ela é como se fosse o final do processo. Primeiro a gente pensa, né, fala, age para a coisa de fato poder ocorrer. Mas o processo que ocorre na mente, a força mental que move a nossa existência em um foco, em uma direção, ele é muito mais forte, né? E isso às vezes é muito mais significativo do que algumas ações que nós praticamos. Então, vendo um pouco dessa originação interdependente, essa originação interdependente é, como eu falei, é como se dá o surgir, o termo interdependente, né? Nós poderíamos ver como se dá o surgir, o aparecer, o nascer, o vir a ser, o vir à existência, né? É o impulso que move a cadeia de existência, é sempre aquela necessidade de vir, de existir. O termo, a segunda colocação expressa bem melhor esse termo, né? De uma originação interdependente, dependente porque depende daquela condição.
conta com aquela condição pela força daquelas condições, não é algo aleatório. Isso existe em função daquilo. Existe uma ação contaminada porque existe a vida, vamos dizer assim, encobrindo a visão correta daquela pessoa, né? Nós vamos analisar isso um pouco melhor. Então, as qualidades mentais são desenvolvidas vida após vida. Se desenvolvidas em bases sólidas, crescerão e desenvolverão. Então, esse é o processo que nos impulsiona a essa investigação. Poderíamos dizer que a prática espiritual, ela traz tanto uma felicidade a longo prazo, porque levando em consideração que esse é um fator que é interessante a gente distinguir e diferenciar. Mesmo existindo várias existências, várias encarnações, poderíamos dizer assim, existe apenas um fluxo de consciência passando por essas encarnações. E quando se fala no desenvolvimento espiritual, estamos falando exatamente do trato com esse fluxo mental, com esse fluxo de consciência. Se as potencialidades desse fluxo de consciência que agora encontra-se contaminado forem bem desenvolvidas, eles trarão felicidade futura, mas também trarão uma ação no presente. Essa ação no presente manifesta-se como força interior para vencer os obstáculos do dia a dia. Porque a gente tem que se lembrar que é uma mudança de direcionamento, né? O mundo como ele está, por si só, ele já tende a ter uma existência condicionada. É a própria força da matéria, não existe nenhum mal nisso, né? Os desejos, eles nos prendem para que sejamos mais egoístas e assim por diante, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não há nenhum mal nisso. Não há um mal na natureza, não há um demônio fazendo isso para nos prender. Isso são as forças da própria matéria se movendo. Uma vez que a consciência cada vez mais vai se despertando e se desenvolvendo, ela vai percebendo essas dependências e se liberando. E então existe uma força contrária, como foi apresentado aqui em palestras anteriores, de uma parte de nós que tende a ir para cima, para o alto, e outra que tende a nos puxar para baixo. É importante perceber que o fenômeno da existência cíclica surge não pela influência ou supervisão de uma deidade permanente, mas devido a ações específicas. E são essas ações específicas que a análise dos elos tende a fazer com que a gente desenvolva o contrário, né? Ou ações virtuosas meritórias. Devido à existência disso, surge aquilo. Devido à produção disto, é produzido aquilo. Essa é uma das análises que nós desenvolvemos analisando os 12 elos, né? E aí, os 12 elos, como foi apresentado, de forma breve, originalmente, e coloca o seguinte: o que está sublinhado são os 12 elos, que nós vamos, depois desses slides, tratá-los um a um. Devido à ignorância, existe a ação composicional. Devido à ação, eu não vou explicar o que é ação composicional, porque nós vamos ver adiante. Devido à ação composicional, existe consciência. Devido à consciência, existe nome e forma. Devido a nome e forma, existem as 6 esferas dos sentidos. Devido às 6 esferas dos sentidos, existe contato. Devido ao contato, existe sensação. Devido à sensação, existe desejo. Devido ao desejo, existe o apego. Devido ao apego, existe o nível potencializado de karma, chamado existência. Devido à existência, existe o nascimento. Devido ao nascimento, existe o envelhecimento e a morte. Esse é o sutra que sintetiza os 12, né? E a análise dele é longa. Então, os 12 elos do surgimento interdependente são, portanto, expostos em termos de um processo de aflição e em termos de um processo de purificação. Então, num processo de aflição, de construção da aflição, de construção de uma ação, de uma nova existência contaminada, nós poderíamos analisar a letra A.
devido à condição de ignorância, surge a ação contaminada. É um exemplo que nós estamos dando. Mas todos os 12 elos são analisados nesse sentido, né? Você está falando da ação em si ou a ação de renascer? Não, a ação que gera a potência para um renascer. Nós vamos ver, né? São só 2 exemplos para a gente ver que ele é analisado num processo de aflição e num processo de purificação. No processo de aflição é que o passo seguinte, no caso a ação, ele depende da ignorância. Se não existisse ignorância na mente da pessoa, não teria uma ação contaminada. Portanto, o problema não está em brigar para fazer uma ação correta quando tem uma mente contaminada. Está em limpar a mente. Está entendendo? O processo é esse, que é o passo seguinte. A cessação da ação surge na dependência da cessação da ignorância. O processo de purificação ele é um processo inverso que vai desencadeando um longo processo. Só pode colocar 2 slides para me tirar uma foto, por favor. Isso aí. Certo. Qualquer dúvida, se algum passar, no final, tanto posso fornecer todos os slides para você, quanto deixar também aí à disposição para tirar a foto. Os 12 elos que nós vamos analisar, eles estão simbolizados nessa imagem. Não sei se está dando para o pessoal lá de trás ver em detalhes. É uma imagem muito significativa, presente nas várias tradições do budismo, com algumas poucas variações, chamada a roda do nascimento e morte, né? Desse grande ciclo de samsara. Aqui várias coisas estão simbolizadas, né? Eu vou descrevendo parte a parte, não sei se Vitor, o pessoal lá do fundão, está dando para ver, mas embora seja colorido, a imagem em si não tem tanta qualidade, porque são muitos detalhes e ela está comprimida, né? De início a gente olha assim e vê uma imagem feia, por causa desse monstro que está rodeando aqui a imagem, mas nós vamos poder explicar bem melhor cada uma dessas partes. A imagem ela está desenvolvida nesse ciclo maior aqui, os seis reinos de transmigrações que na filosofia budista você pode renascer com essas qualidades desses 6 reinos, ou renascer neles. Existe um ciclo menor aqui, que é o ciclo que move a ação, que nós vamos explicar. Existe um ciclozinho menor, existe essa roda maior aqui, que são os 12 elos, que nós vamos chegar no GT mais nela, uma explicaçãozinha sobre esse monge e os outros detalhes que estão ao seu entorno. Para efeito de explicação, nós vamos dividir essa imagem no meio, onde a parte de cima existem 3 reinos de transmigrações chamados transmigrações felizes. Esses 3 reinos de transmigrações felizes são aqueles que, uma vez executando um karma afortunado, vamos dizer assim, adquirindo méritos, a pessoa tem uma nova existência nesses estágios. Esses estágios são caracterizados como os estágios dos deuses, que é essa figura central aqui, dos semideuses, que está nesse quadrante aqui, nesse espaço aqui, e o reino dos humanos, que está aqui demonstrando nas figurezinhas menores várias condições de seres humanos. Uma pessoa caminhando, uma mulher com um garoto, um monge, tal, enfim, várias condições. O fato é que esses 3 reinos de transmigrações seriam os reinos de transmigrações felizes, onde executando boas ações, desenvolvendo-se bons karmas, a pessoa poderia nascer com essas tendências de usufruir desses estágios, né? E aí nós não vamos nos deter o que classifica cada um deles, porque o nosso objetivo é chegar nesse anel externo. O fato é que é um nascimento afortunado nascer como um ser humano, com todas as capacidades de um ser humano, porque dentro dessa capacidade, dentro dessas faculdades de nascer como um ser humano,
ele pode aspirar tanto na sua própria existência e atingir esse estágio de semideuses e deuses, como trabalhar sua próxima existência como um semideus ou como um deus. Em algumas figuras, quando nós vemos na internet, em alguns livros, eles colocam como dois estágios aqui, um de deuses e semideuses e um de humanos. Vocês vejam que no meio, separando aqui o estágio dos deuses e dos semideuses, nós temos uma árvore que nasce no solo dos semideuses, mas os seus frutos estão na terra dos deuses. E os semideuses tentam pegar esses frutos que estão na terra dos deuses e não conseguem. Né? A próxima esfera aqui embaixo são as outras três partes, que são os reinos dos animais, dos fantasmas famintos e dos seres infernais. São as transmigrações ruins ou as transmigrações aflitivas, né? Que uma vez desenvolvendo ações não meritórias, a pessoa renasce nesses estágios. Né? O reino dos animais, por sua própria classificação, como nós já o conhecemos, traz uma grande limitação, não há como desenvolver-se como um ser humano no reino dos animais. Dos fantasmas famintos, o sofrimento ainda é maior. Vocês percebam que pela imagem talvez seja difícil de perceber, mas eles têm um estômago grande e uma garganta pequenina, e eles sofrem frequentemente, passam frequentemente pelo sofrimento simbólico, vamos dizer assim, de tentar se alimentar e não conseguirem saciar-se nunca, porque tem um estômago muito grande e não tem como passar. Os seres infernais, por si só, é o pior dos reinos caracterizados na roda da existência, onde todos os maiores sofrimentos são experienciados. Né? O próximo estágio que nós percebemos é esse ciclo intermediário que está aqui. Percebam que nesse lado existe um fundo preto e nesse lado aqui um fundo branco. O fundo preto está com um animal, à frente do animal um fantasma faminto e à frente do fantasma faminto um ser dos reinos dos seres infernais. Todos apontando com a cabeça para baixo, simbolizando que a ação que caracteriza a migração desses reinos ocorre por um descenso na matéria, por cada vez mais uma materialização e cada vez mais ações e carnes grosseiros. Né? Da mesma forma, nós temos do outro lado um fundo branco, simbolizando as transmigrações felizes, em que tem um ser humano, um semideus e um deus, todos voltados com a cabeça para cima. Então, o resumo que colocamos ali indica que esses níveis de sofrimento são produzidos pelo karma, meritórios e não meritórios. Tem ali no lugar meritórios e não meritórios. O ciclo seguinte que nós percebemos aqui é um ciclo onde ele tem uma simbologia muito interessante. Nós vemos aqui no final, vou ter que descrever um pouco para vocês, que isso aqui é a figura de um porco, a figura de uma cobra e a figura de um galo. Esse galo não parece muito com um galo, mas a descrição é como se fosse de um galo, de uma ave. Tanto a cobra quanto o galo estão com o rabo preso na boca do porco. E aí nós temos que estes karmas provêm de uma fonte de sofrimento adicional, as emoções aflitivas do desejo. E aí quando a gente fala aqui de desejo, está falando também de apego, simbolizado pelo galo, da aversão, que é o oposto do apego, simbolizado pela cobra, e da ignorância, simbolizada pelo porco. Tanto as emoções aflitivas do desejo, do apego, quanto da aversão estão enraizados pela ignorância. Por isso que o porco está com o rabo dos dois na boca. Em algumas outras figuras, a cobra e o galo mordem também o rabo do porco, simbolizando que é um círculo interdependente. Né? Interdependente, onde o apego
o desejo, a aversão, a ignorância, produzem juntos várias ações e de que essas ações geram um ciclo vicioso de interdependências e vários nascimentos e várias existências em um ciclo constante. O fato é que, se nós analisarmos de dentro para fora, fruto da ignorância, nós geramos karmas meritórios ou não meritórios que fazem com que nós alimentemos os renascimentos tanto nos reinos de baixo, das transmigrações ruins, quanto nos reinos meritórios das transmigrações felizes. E tendo tudo isso como base a própria ignorância, que é o nosso elo raiz. No ciclo externo, nós temos os 12 elos, os 12 nidanas do surgimento interdependente, que é o que nós vamos ver detalhado um a um. As fontes de sofrimento produzem vidas dentro da existência cíclica. Então, todas essas fontes de existência produzem essas vidas que vão atuar nesses 6 reinos, poderíamos dizer assim, frutos da ignorância. O monstro aterrador que nós vemos aí fora, ele simboliza a própria impermanência. A própria impermanência porque é no solo daquilo que não tem substância real que esses estágios, que essas transmigrações, que essas vidas, que essas existências nascem. E a própria impermanência, ela corrói tudo. Não há nada permanente, não há nada a como a gente se apegar e manter firme por longo tempo no reino da impermanência. Tudo morre, tudo que nasce tem seu fim. Tudo está findado a ter a sua finitude. E esse é o grande exercício, a grande lição que a vida manifestada como um todo tem para nos dar. Portanto, a percepção de aferrar a mente apegada a alguns fatores, a algo do reino da existência transitória, é um erro cognitivo. É um erro cognitivo. Então, a impermanência simbolizando o que corrói tudo. No entanto, a coisa não é só catastrófica. Nós temos, simbolizando aqui em cima, a Lua, né? A Lua como um símbolo de que existe um processo de libertação, de que é possível ultrapassar esse oceano da existência condicionada, e do outro lado a figura do Buda apontando para a Lua, ambos fora da roda de nascimentos e mortes, ambos fora do reino da impermanência, apontando que a libertação, que a realização é possível. Então, a compreensão dos 12 elos de interdependência que elimina o veneno, a falta de visão, a contaminação da visão, melhor dizendo, que a avidia provoca, faz com que nós nos encaminhemos para a libertação. E é através dos ensinamentos das instruções do Dharma e do Buda que essa libertação ela pode ser atingida. Então, deu para compreender a figura, né? Mas agora vamos analisar os elos. O primeiro elo está aqui no topo, simbolizado o primeiro elo, que é exatamente a ignorância, simbolizado por uma pessoa idosa, cega e manca, simbolizando de que a ignorância por si só ela não tem substância, ela não tem substância real, não tem essência proveniente dela própria. É algo que pode ser facilmente, com a clara visão, destruído. Né? Não tem, vamos dizer assim, sustentação. E não tendo sustentação, ela também não tem um norte e uma clara visão que possa ir. Né? É o obscurecimento quanto ao verdadeiro modo de ser dos fenômenos. Nós falamos inicialmente e em várias outras vezes, quando falamos de ignorância, de avidya, nós falamos da falta de percepção da essência de que nós somos. E esse é um significado e ele é real. No entanto, vendo aqui, nós afunilamos esse significado
para o obscurecimento quanto à falta de percepção do verdadeiro modo de ser dos fenômenos. A falta de percepção do verdadeiro modo de ser dos fenômenos, ou do reino fenomênico, faz com que a gente haja com a mente produzindo um desvio cognitivo do que verdadeiramente as coisas significam. E nós atribuímos valores a eles ou a elas que eles não têm. E aí nos apegamos também a coisas achando que ela tem um valor e de que não tem. E o resultado disso necessariamente serão frustrações e sofrimento. Portanto, é preciso perceber a insubstancialidade desse processo para que, através da clara visão, a gente construa o nosso edifício no solo, vamos dizer assim, da iluminação, como diz o mantra. O segundo elo é a ação. Na dependência da ignorância, ocasionam efeitos futuros, prazerosos e dolorosos. É uma corrente kármica, estabelece uma predisposição na mente, cria tanto um efeito imediato como uma potência para a experiência futura, como nós colocamos. Então, a ação ela tem esse potencial. Nós vamos perceber que nós estamos analisando aqui, levando em conta a produção de uma nova existência. Mas ao mesmo tempo em que analisamos, a nossa mente, ela parte de onde nós estamos. Então, alguns elos vão ser naturalmente dependentes dos outros, sem que necessariamente estejam nessa sequência. Como, por exemplo, analisando aqui a ação, uma ação que gera uma próxima transmigração, ela vai depender do desejo, vai depender do apego, dos fatores mentais e tantos outros que ainda vão vir. Nós estamos analisando apenas o segundo. Mas a ação, ela traz essa potencialidade. A potencialidade de estabelecer uma predisposição na mente para um efeito kármico. É simbolizado pelo oleiro, porque está aqui ele, porque uma vez dado o giro, aquela roda que roda o objeto até dar a massa, até dar a forma desejada, ela gira constantemente sem parar. E as nossas ações contaminadas para um renascimento, seja num reino afortunado, seja num reino de aflição, elas têm essa potencialidade de influenciar um futuro próximo, mas um futuro também distante, dependendo da intensidade de cada ação. O terceiro elo é consciência. Aqui uma particularidade, às vezes, principalmente na doutrina secreta, a gente tem consciência como a consciência universal, a consciência como uma percepção daquilo que há de mais elevado. Aqui nós estamos tratando de consciência como um processo de conhecimento mesmo. Consciência como um processo de definição interna, de percepção do mundo externo. Então gera-se uma consciência interna a partir do contato dos sentidos com o mundo externo, para que internamente a gente possa se relacionar com o mundo lá fora. A consciência é afetada pela ação produzida pela ignorância. Ela é afetada por todos os sentidos, o impulso. Reúne as percepções como uma tela, simbolizada pelo macaco que pula para todo lado, mas é só um. Aqui explicando um pouco melhor, prende-se aos objetos dos sentidos da imaginação. Os diversos sentidos nossos, eles estão voltados para fora e trazem uma reflexão de fora para dentro. São como que várias janelas que captam a mensagem externa. É como se fosse um macaco que pula para todo lado. Mas a consciência é uma tela que capta essas mensagens. Capta essas mensagens e forma, vamos dizer assim, entre aspas, um juízo interno de conhecimento do mundo externo. Por isso essa simbologia, utilizando o macaco, porque vários impulsos perceptivos vêm, mas é só o fator de percepção, de consciência, que capta isso e faz a síntese. O quarto elo, nome e forma. A consciência precisa disso para classificar, para rotular e para discriminar as coisas, né? Então, nome refere-se aos agregados mentais não físicos, vamos dizer. A sensação, a discriminação, fatores composicionais e consciência. A forma é o agregado dos fenômenos físicos, o que nós temos como um objeto.
nós temos, por exemplo, utilizando um efeito prático à nossa frente, uma cadeira que tem uma forma tal, isso seria, vamos dizer, a própria forma dela, mas o nome são esses fatores mentais compostos que precisam de uma experiência anterior que atingiu a consciência para classificar e chamar isso de cadeira. O rotular e classificar que faz com que o mundo seja visto de forma contaminada, não como ele é, simbolizado por um barco e duas pessoas aqui dentro, né, onde o barco simboliza a forma e as pessoas que podem mudar, né, que podem variar, simbolizando o nome. O quinto elo são as 6 esferas dos sentidos, os promotores internos de consciência. Os promotores internos de consciência que se voltam para fora através do olho, do ouvido, do nariz, da língua, do corpo, dos sentidos mentais. E o reflexo dos 5 sentidos físicos nossos na nossa própria mente. Isso traz exatamente uma facilidade de entendimento, porque nós já vimos o que é a consciência. Ele é simbolizado por uma casa vazia, porque no estágio onde nós aqui estamos, da análise, ele está simbolizando a produção desses órgãos e não especificamente o desenvolvimento deles, porque é através deles que a casa vai se encher de conteúdo. E o 6º elo desta corrente é exatamente o contato. Nós temos toda uma formação capaz de voltar-se para o mundo externo e reconhecer o mundo externo e fazer uma experiência com o mundo externo. Essa faculdade mental é o contato. Então, o contato em si é um fator mental que distingue os objetos como prazerosos, dolorosos e neutros, a partir da reunião do objeto, da faculdade dos sentidos e da consciência. Isso é muito importante nós percebermos isso. É óbvio que analisando assim a gente vê tudo separado. No entanto, numa experiência de vida que nós temos em instantes, tudo isso está funcionando ao mesmo tempo. Estamos analisando em separado para um processo de autocompreensão. Mas na manifestação comum, no relacionar-se comum, a coisa acontece de forma múltipla ao mesmo tempo. O que é importante nós percebermos aqui é isso. É um fator mental que ele tem a capacidade de distinguir. Ele diferencia. Mas ele diferencia aquilo que é prazeroso, que é doloroso e que não causa nenhuma dessas duas reações a partir de um contato com objetos, com faculdade dos sentidos e com a consciência que já classificou esses objetos como dolorosos, prazerosos ou neutros. Eles precisam de um momento de percepção anterior. E é simbolizado por um casal dando um beijo por conta exatamente dessa experiência de distinção que é a capacidade mental classificada como contato. No outro lado, de cima para baixo, agora nós vemos, tem o 7º elo, que é a sensação. A sensação é algo que ocorre depois do contato que distinguiu o que é prazeroso e o que não é prazeroso. Então, é o fator mental que experimenta prazer, dor ou sensação neutra. Ele experiencia, ele sente o sabor de, uma vez que o objeto tenha sido definido pelo contato como prazeroso, doloroso ou neutro. Então, ele é aquele fator que sente a experiência, sente o sabor da coisa, vamos dizer assim. Ele é mais intenso do que o contato. Ele é ultra intenso. Por isso que ele é simbolizado por, não dá para perceber, mas uma pessoa com uma flecha no olho, dada a tamanha sensibilidade do olho, e imagina se um cisco cai no olho. Pois é, já causa um incômodo terrível. Imagina uma flecha para simbolizar a força que é esse elo da sensação. Mas esse elo é a sequência do contato, né? É a sequência do contato, né? E o que acontece
simultaneamente. Ele já diferencia, por isso é que ele vai gerar, essa experiência profunda vai gerar o próximo elo, que é exatamente o desejo. Uma vez tido a sensação de uma experiência ultra maravilhosa, ultra feliz, né, um êxtase, seja de que dimensão e de que estágio material for, gera-se um desejo por aquela experiência. Então, o desejo e o apego, eles são tipos diferenciados, são gradações do próprio desejo, né? Sendo que o desejo é mais fraco que o próprio apego. E aí nós vamos classificar vários tipos de desejo, que nós não temos como listar todos aqui. Desejo ansioso, por ter rapidamente aquilo que deseja, desejo de destruição, desejo dos reinos da forma, pelas várias maneiras que temos, e é simbolizado por uma pessoa bebendo cerveja. Né? Então, a leitura é de que a sensação, dado todo o acúmulo dos outros elos que são produzidos internamente, ela é tão intensa que a força do desejo faz com que você queira ter algo que lhe traz, inclusive, dano, que é o fato de ingerir bebida alcoólica. Então você sabe que faz o mal, sabe que lhe traz o mal, mas você quer, porque traz uma sensação agradável, aquilo lhe prende, aquilo lhe traz uma... Né? Porque tem o apego. Então esses elos, eles estão nos ligando dessa maneira e nos cegando para o real sentido das coisas. O passo seguinte é exatamente o apego, que é um produto do desejo. É o agarrar-se mentalmente ao objeto que se deseja. Está simbolizado por um macaco segurando a fruta. Apegos por objetos desejados, por visões de si mesmo, por maus sistemas éticos e de conduta, o desejo de manter um objeto prazeroso e afastar um doloroso, acontece na dependência de nome e forma, esferas dos sentidos, contatos e sensações. Então, todos os elos, eles têm sempre uma dependência anterior. Quando o desejo é repetido, se transforma em apego por objetos dos sentidos, formas agradáveis, sons agradáveis, odores agradáveis, sabores agradáveis, que fortalecem a potência kármica. Então, o apego, junto com a ignorância, junto com o desejo, porque necessariamente os fatores mentais têm que estar escravos deles, é o centro do nó kármico, né? É o centro da essência de produção de uma ação kármica que vai estabelecer uma existência futura. Imagine o quanto é difícil nós rompermos esse elo, nós rompemos essa dependência e fugir daquela roda que gira constantemente, como nós estamos vendo. O elo seguinte é exatamente a existência. Tudo já foi produzido para ter uma suficiente porção kármica de uma nova existência. E a existência é exatamente isso. A produção de fatores kármicos que elaborou uma nova existência. Né? Vamos ver, quando esse karma, a predisposição estabelecida na mente, é nutrida pelo desejo e pelo apego e se torna inteiramente capaz de produzir a próxima vida, é chamado de existência. O karma está potencializado, mas não manifestado. Por isso, o símbolo é de uma mulher grávida, né? Exatamente por conta disso. Né? O karma é ainda uma potência, ele não é ainda algo manifestado. Né? Mas a existência já está formada, está esperando só o momento de vir à tona. Né? O apego já condicionou a própria existência e não tem mais como fugir, pelo menos, dessa existência. O passo seguinte é exatamente a manifestação daquela potência kármica simbolizada pelo nascimento. A existência conceitual conduz ao nascimento no mundo onde as tendências mentais encontram a possibilidade de expressar-se. Agora, esse elo dá a oportunidade da experiência de um novo giro do acúmulo de todos os elos que foram analisados anteriormente,
e ao mesmo tempo a formação de uma nova e novas existências. Então, tudo começa novamente e a partir daí. Existem umas divisões desses 12 elos que nós não vamos analisar, nem coloquei para não tomar tanto tempo, mas o fato é que nós chegamos aqui. E do nascimento até o envelhecimento e a morte, nós acumulamos vários sofrimentos nessa longa jornada. Fruto do nascimento vem o envelhecimento e a morte. Tudo o que nasce está sujeito à impermanência. E nós vamos experienciar mais um estágio no reino daquele monstro aterrador, que é a impermanência, que tudo corrói. Então, o sofrimento que é gerado por esse processo, ele é causado, e é importante nós percebermos exatamente e inicialmente por causa da dependência de avidia, mas mais especificamente pelo fortalecimento de todos os outros elos, junto à cegueira causada por avidia e a produção de ações nesse ciclo. Pois não? Na questão da existência, reunidos todos os cargos, é que você está inteiramente capaz de produzir a próxima vida. Então, a minha pergunta seria, a gente veio aqui para ajustar os nossos karmas nesse sentido? Sim. Porque nessa questão você já existe nos seus karmas. Sim. Mas você não está manifesto, apenas você vai se manifestar quando grava. Suponha, agora, hoje, você pode ocorrer na tua vida hoje, no dia de hoje, nesse momento, ou amanhã, em qualquer instante, um ato, uma ação tua que seja tão forte que ela se transforma num vetor que vai classificar, que vai dar o tom da tua próxima existência. Ele se destaca tanto no contínuo do teu nascimento até a morte, que ele necessariamente será o que vai dar a força do próximo nascimento. Está guardado. Está guardado, ele é potencial. No entanto, você já está experienciando uma existência que é fruto de um karma anterior que você não se lembra. É esse que eu estou agora. Esse que você está agora. Está resolvendo seus karmas de um passado que a gente não lembra. Ou criando outros. E criando outros ao mesmo tempo. Criando outros ao mesmo tempo. Isso é importante perceber. Então, e esses outros não só será o outro da próxima, como será o outro das próximas. Por isso aquela ressalva anterior de que no fluxo da existência nós somos um contínuo de consciência, um contínuo mental que é alimentado por nossos karmas, por nossas ações. É uma reunião de tudo. Né? Então, alguns que são mais imediatos, dependendo da ação, da força da ação executada, eles virão imediatamente na vida seguinte. Outros, vamos dizer assim, podem ser deixados um pouco mais adiante, mas inexoravelmente todos se manifestarão. Vitor? Então, assim, inclusive o reino dos deuses, eles estão sujeitos a todo esse ciclo dos anos da tendência. Também devem buscar um caminho de transcender o reino dos deuses. Quando se analisa o reino dos deuses, eles não passam pelo sofrimento, por exemplo, de humano, dos outros reinos e tal, mas o karma deles é gerado principalmente por eles usufruírem de uma condição mental que não está sendo compartilhada pelos outros. É uma coisa até um pouco difícil de compreender, mas o karma deles é nesse sentido, então eles retornam, né? Até gerar a compaixão pela humanidade, porque a gente vê um reino dos deuses, mas não é um reino dos deuses daquele Deus perfeito como nós percebemos, né? Nós temos até uma imagem disso. É o reino dos deuses em uma condição mental elevada, mas que ainda está preso à existência. Mas esse renascimento, ele sempre fica acontecendo, porque quando ele chega no grau de um deus já, ele fica renascendo no reino dos deuses ou pode renascer nos outros reinos? Pode renascer nos outros reinos. Dependendo da pisada na bola, pode renascer nos outros reinos. Buda nasceu, Buda tem uma história, né? Ele nasceu num castelo lá, sei lá, numa família, né? Mais velho que ele se iluminou. É assim que a filosofia budista coloca.
A gente, como está analisando nessa linha, quer concordemos ou não, é por aí que nós vemos. Luiz, o desejo seria um dos motivos pelos quais a gente voltaria à Terra. O desejo, Sim. Nós poderíamos dizer assim que é um dos principais. Que a gente volta à Terra por causa do desejo. Exato. Ato desejo. Ele é quem é a força que condiciona mesmo. Ele é a força motriz, vamos dizer. Quando nós vamos perceber, como eu tinha falado antes, uma síntese, se poderíamos dizer, dos elos que causam causam a semente kármica da próxima existência, seria o desejo, porque naturalmente o desejo já depende de todos os outros, das 6 esferas de sentido, de nome e forma, de ação, de tudo isso, né? Então ele reúne muita coisa, né? Então a gente tem que ir dando uma analisada mentalmente, porque quando o desejo ocorre, ele já traz consigo uma bagagem grande, e ao mesmo tempo ele é uma força muito grande, porque ele requer a necessidade de novas sensações, de novas experiências. Ele precisa passar por isso. Então ele clama mesmo, ele chama, ele condiciona para isso. O curioso disso é que, obviamente, se a gente está aqui no mundo manifestado, é porque nós temos esses 12 elos, em algum nível. Mas, ao mesmo tempo, para a gente se libertar desse mundo, é preciso também estar nele. Então, da mesma forma que esses elos, de algum modo, estamos presos, é preciso estar neste mundo para poder, cognitivamente, compreender a coisa e se libertar. E fazendo analogia ao que Vitor falou, do reino dos deuses, né? E eles voltam porque seria o compartilhar desse mundo divinal. E como ainda há egoísmo, então ele vem a partir da compaixão para que todos compartilhem desse mundo. Se a gente fizesse uma analogia ao rico e ao pobre, o rico ele usufrui da condição de um trabalho, fruto de um trabalho, seja o que for. Mas, de algum modo, ele gera um karma só a partir disso, porque outros não têm nem o pão para comer. Então, é nesse sentido. Então... E o importante é perceber que são os pronunciados que a gente vai ver, se a ação ela é reta, ela é meritória, ela tende sempre para ultrapassar o oceano da existência, que é simbolizado por aquele monstro, que é o que reflete a lua, a luz do sol, que dá claridade à escuridão da existência condicionada, né? E isso é feito pelos ensinamentos deixados por um iluminado, por um Muni. E é por isso que, adiantando um pouco, nós vamos perceber que talvez seja, talvez entendamos o motivo pelo qual o Buda enfatizou a imperiosa necessidade de despertar a clara visão, o discernimento agudo que percebe o vazio do conceito do eu autoexistente, do eu autocondicionado. Só uma visão penetrante pode ver a irrealidade do eu criado pelo próprio pensamento. O que essas sentenças curtas têm a nos dizer é de que tanto nós, com a característica que nós temos, com os atributos que nós dizemos que somos, e que na realidade isso é tão claro que nós não somos, porque a primeira identidade nossa é um retrato, é uma foto, vamos dizer, mas ela muda de instante a instante. Que identidade irreal é essa que muda de instante a instante? E a gente nem percebe isso como uma irrealidade. Ou algum aqui já parou para pensar nisso? Ele seria chamado de louco, porque senão nós teríamos várias identidades, né? Em alguns casos a gente tem que tirar um novo retrato porque não é reconhecido como o anterior quando tira pequeno, né? A coisa muda, mas é gritante a impermanência nesse fator, no fator da forma, e em todos os outros também. Atribuímos por isso uma dependência a vários outros fatores condicionantes que não são irreais e nem têm aquele valor. Por exemplo,
o preenchimento de uma satisfação interna através de um objeto agradável, por exemplo. Ele não tem a capacidade de nos dar essa satisfação. E ele nos dá temporariamente. Ele nos dá, mas nós não analisamos que ele nos dá e nos tira. Então, a própria natureza, ela nos impulsiona para isso. É como se fossem choques que a própria lei natural faz para que a gente acorde, para que a gente desperte do sono da ignorância, né? Então, assim é que nós gastamos todas as nossas energias voltadas para questões impermanentes, que ao final da vida, o saldo para aquele contínuo de mérito mental, ele muitas das vezes é pouco, ou oxalá negativos, enfim, mas que fazendo uma reflexão da nossa vida, nós vamos perceber isso. Mas o importante dessa filosofia, o importante desses ensinamentos, é que nós não vamos ver isso como uma repressão de uma doutrina que tem que nos instruir. Ele nos chama para a percepção da atuação desses elos na nossa existência. Se não existir essa percepção, se não for produzida essa visão penetrante, a irrealidade desse eu não será vista. Nós vamos querer matar na porrada um desejo que nós temos, uma ação não meritória que nós produzimos, mas nós não conseguimos ter a clareza da raiz daquilo, e ele ainda vai continuar ali, a raiz ainda vai continuar ali, né? Então, é algo realmente sagrado, elevado, de forma simples, numa figura, o aspecto desse ensinamento. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: existe um estado de consciência em que o eu deixa de ser o centro, onde a existência está livre do egoísmo. Isto é o que interrompe a cadeia de dependência kármica. É o que está simbolizado fora daquela roda, com o Buda apontando para a Lua, que há uma libertação, e existe uma forma de atingir essa libertação. Esse estado que está fora do egoísmo, chamado de Nirvana, que interrompe essa cadeia kármica. E para se alcançar esta interrupção e atingir-se a cessação, é preciso que cheguemos a um modo de viver, uma via, uma senda, um caminho, uma série de estágios graduados que conduzem ao fim do poder ilusório gerado por a vida. Como todos nós somos, vamos dizer, ignorantes, porque estamos sob o guarda-chuva de avidya, é algo que acontece tanto para aquele que aspira à iluminação, quanto por aquele que aspira simplesmente ter uma vida melhor. Então, é algo realmente que trata da própria existência. E essa via, esse caminho que aponta para essa libertação, é o óptimo do caminho. O outro ensinamento deixado por Gautama. Se nós analisarmos, o primeiro elo que causa todos os elos de dependência é qual? A avidya, a ignorância. E o primeiro passo que rompe esse nó, esse circuito e traz a libertação é a reta compreensão. A avidya é a distorção da compreensão sobre a realidade ou a irrealidade dos fenômenos. Então, a libertação estaria na compreensão correta de como os fenômenos, de como as coisas são, sem pôr e sem tirar, vê-las como verdadeiramente são. Então, esse é o principal. Se ocorre isso, ocorre pouco a pouco o que nós vimos anteriormente. Prajna se desenvolvendo, mais aqui, uma visão penetrante, que traz um discernimento agudo, e pouco a pouco vai se percebendo o vazio, a falta de substância que os conceitos, que as coisas, que os objetos, que a necessidade de desejo que nós temos tem. Nós nos apegamos, porque assim, você analisa isso
parece um choque de informações, né? São 12 elos de uma vez só na cabeça da gente. Quando eu li isso pela primeira vez, eu digo, eu não vou entender isso, né? Mas depois você vai ler, por exemplo, tem esse livro aqui do Dalai Lama, O Sentido da Vida, é um livro inteiro só destrinchando os 12 elos, do início ao final. Então você tem cada um deles vendo em minúcias como a coisa funciona e tal, e com uma riqueza particular que é a própria filosofia budista. Então, a percepção desse vazio, ele ocorre com uma clara visão, com uma clara compreensão. Essa clara compreensão, essa clareza da compreensão que é atingida através cada vez mais profunda da plena atenção, da meditação, da prática constante da meditação, traz um reto pensamento. Porque se o nosso pensamento ele estiver distorcido, como na verdade ele sempre está, porque sempre tem um conteúdo na nossa mente, se ele está contaminado e já é contaminado por nossas tendências, o fruto dele vai ser também tingido por essas tendências. E vejam como isso é delicado. Porque às vezes nós temos uma função de conduzir a nossa própria vida, mas às vezes nós temos a função de conduzir a vida de uma cidade, de um país, de um grupo, seja lá como for, e dependendo da distorção da nossa mente, nós vamos criar um karma contaminando todas essas pessoas. Está entendendo? Mas o primeiro dever nosso é conosco mesmo, né? Então, se existir um reto pensamento, automaticamente acompanha-se um reto falar, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que internamente tem conteúdo. Nós não temos a necessidade de falsear a palavra para nos beneficiar, para nos trazer retribuição. Da mesma forma, a ação também será reta, porque ela já é um resultado de tudo isso. O meio de vida que procura sustentar a existência, ele também é reto, né? E aí, eu fiz essas divisões que fruto de outras apresentações, mas essa coluna central estaria mais ou menos relacionada aos aspectos éticos que nós temos que desenvolver na vida. E os outros passam de um caminho, o reto esforço. Se existe um reto meio de vida, se existe toda essa bagagem anterior, o esforço ele será na direção correta. Do contrário, nós estaremos despendendo as nossas energias, desperdiçando a oportunidade de ter um nascimento num reino de uma transmigração feliz, criando karmas que possibilitarão, inclusive, uma transmigração nos reinos inferiores, né? Então, reto esforço, uma reta atenção, né? E uma reta contemplação, que é a capacidade de atingir a meditação. São estágios desenvolvidos numa prática de meditação, numa prática espiritual. Então, os 12 elos que nós analisamos, ele tem exatamente essa capacidade, a capacidade de nos desnudar como funciona internamente um processo de uma simples ação que pode influenciar a nossa vida de forma de várias existências, vamos dizer assim. Se a gente perceber em algumas pessoas, em alguns casos, ações significativas, elas trazem um efeito muito significativo. A maior parte das nossas ações não, elas são feitas praticamente no automático. Mas em alguns pontos da nossa vida, algumas ações, elas são significativas, elas mudam de fato o foco, o tom daquela existência daquela pessoa, né? Isso acontece com cada um de nós, com qualquer um de nós. Então, assim, é um ensinamento que ele é essencial mesmo para quem busca a vida espiritual e é essencial para quem não quer perder a sua existência vivendo de qualquer maneira, porque ele trará frutos, não só para quem quer uma vida espiritualizada ou uma vida espiritual, mas na profissão que você desenvolve, na formação de você enquanto pessoa e assim por diante, né? Então, era isso que eu queria trazer para a reflexão nossa hoje. Os 8 estão aí. Então é isso.
vocês tiverem alguma